Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Miro Pires e eu vim para responder mais uma da caixinha de perguntas dos stories, amém? O irmão perguntou assim: quantas vezes Deus falou com Samuel? Aí eu quero ler a palavra com vocês aqui, quero que você abra comigo aí no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Diz assim a partir do versículo 1: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? A gente leu aqui todo o capítulo 3 de 1 Samuel, tá? Que é, na verdade, o capítulo que resume o chamado de Samuel. Menino Samuel ainda, né? Um jovem. Então, respondendo aqui a pergunta, quantas vezes Deus falou com Samuel, se a gente estiver falando aqui da palavra, Deus ele chamou Samuel 3 vezes, né? E somente na terceira vez que o sacerdote Eli entendeu que era o Senhor que estava falando com o menino, né? Que não é, ele estava pensando que ele estava chamando ele, o sacerdote estava chamando ele, mas na verdade era o Senhor. E na quarta vez que ele foi chamado por uma quarta vez pelo Senhor, né? Na palavra isso, mas a pergunta é aqui quantas vezes Deus falou com Samuel? Deus falou com Samuel muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes. Deus falava com Samuel assim como ele falava com Moisés, face a face, né? Com muita intimidade. Samuel era um profeta, né? Foi escolhido como profeta do Senhor. Então, Deus falava com Samuel com muita intimidade, com muita frequência. A gente não tem como mencionar quantas vezes Deus falou com Samuel. Nessa palavra, no chamado, foram
4 vezes, né? Na verdade, 3 vezes até o sacerdote entender que era o Senhor. Nem foi Samuel que entendeu. Ele era somente uma criança, era um jovem, um menino. E aí chamou pela 4ª vez ainda para ele poder responder e entender que ele precisava dar ouvidos àquilo que o Senhor iria falar para ele, que não era o sacerdote que estava chamando, né? Então é isso. E essa palavra, ela é uma palavra que assim, ela é muito interessante, ela é muito usada para quem tem o chamado de profeta, né? Você que tem o chamado de profeta, você que se assusta muitas vezes com as coisas que Deus fala com você, a forma com que Ele te dá visão, revelação, fala as coisas que para que através de você possam ser profetizadas. É um chamado muito lindo, é um chamado muito especial, sabe? Da parte de Deus, né? Ainda tem honra para o profeta, ainda nos dias de hoje, né? Deus ainda levanta muitos profetas para falar ainda no meio do povo. E vai ser assim, enquanto a gente estiver ainda na era da graça, né? Para que as pessoas elas possam chegar ao arrependimento e poder buscar realmente a verdade que liberta, né? A verdade da palavra de Deus, a verdade do sacrifício de Jesus e o plano de salvação de Deus Pai para nós, né? Para nós que somos seres humanos, que a gente estava aí mergulhado no pecado e Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, né? E entregou o seu próprio filho para nos resgatar, para nos salvar da condenação do nosso pecado. Amém? Então espero ter respondido essa pergunta. Vamos para a próxima.